Fala, meu filhotinho Edenzeiro, seja bem-vindo a mais uma segunda aqui no nosso Meu Desafio EAD. Você que está com a gente aí, de repente é a sua primeira aulinha por aqui, a sua primeira visita, não esquece de nos acompanhar aí pelas redes sociais no nosso canal. Pode procurar lá Meu Desafio EAD, dá aquele like e continua aí e vai seguindo para garantir a sua aprovação. Hoje, seu amigo professor Silvio Santos com aqueles bisuzinhos filezinhos de língua portuguesa. Hoje vamos continuar nossas aulas do Enem, estamos aqui no finalzinho aí de setembro, né? Logo, logo nós teremos a nossa prova. E hoje um bisuzinho super filezinho e estruturas que sempre estarão presentes lá. Nós vamos estar tratando aqui de uma partículazinha bem interessante. Funções do quê? Pega o teu material, anota e segue lá comigo. Muita gente já está aqui no online, sejam bem-vindos, o Gabriel está por aqui, Marcione, Bárbara, Beatriz, Rafael, Stephanie, Daniele, Neuma, tá? Rael, todo mundo por aqui. Comenta aí, de onde é que você está assistindo a gente? Está aí no interior, está em Macapá, está no trabalho? Vem lá, vamos lá. Funções do quê? O que é que acontece aqui, ó? O nosso quezinho é uma partícula que ela tem diversas funções dentro da língua, tá? Nós vamos observar que nós teremos diversas funções aqui dentro da língua. Vai funcionar desde a sua estrutura morfológica até com uma estrutura sintática, né? Porque nós temos ali uma partícula semântica, porque nós temos ali uma partícula expressiva. Então, nós devemos ter cuidado para a feitura da nossa feitura da redação, você que vai fazer certamente o Enem, e também para as questões que, porventura, devem ocorrer ali junto à nossa prova. Vem lá, sem mais delongas, tu vem bem aqui, ó. Primeira funçãozinha. O que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? O nosso quezinho, ele exerce uma função super importante, que é uma função de pronome relativo. Olha aqui, ó. Nós temos diversos tipos de pronomes, dentre os quais nós temos o pronome relativo. Aí o que é que eu devo lembrar? Lembra da parte de morfologia. Por que ele é relativo? Ele é relativo porque ele vai o quê? Relacionar estruturas. Silvio, como assim relacionar? Sendo o pronome relativo, tá? Ele se relaciona com o termo da oração anterior, tá? Ele retoma, olha aqui, ó. Ele retoma, tá? Ele retoma um termo anterior. Vem lá comigo lá. Ele retoma um termo anterior. Vem tranquilo, de boa aqui pra gente. Ele retoma um termo anterior. Esse termo com o qual o pronome relativo se relaciona é um termo de valor substantivo. Aí tu vai só colocar aqui o bisuzinho, que ele vai retomar um termo, esse termo tem que ter valor substantivo, beleza? É pronome relativo, porque ele se relaciona a um termo anterior. Este termo anterior, ele tem valor ou é um substantivo. Tranquilo aqui pra gente. Vem lá. Nota a seguinte situação aqui, ó. Porque eu deverei, Silvio, utilizar o meu pronome relativo? Porque eu não posso utilizar os outros? Aí lembra lá, o pronome relativo, ele o que? Evita a redundância, ou seja, ele evita repetições. É por isso, beleza? É por isso que eu utilizo o nosso pronome relativo. É pronome relativo porque ele o que? Ele evita repetições dentro do meu texto. Pronto, resumão aqui pra gente. Aí imagina os dois enunciados aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui. O cachorro é meu melhor amigo. O cachorro é meu melhor amigo. Tranquilo aqui, ó. O cachorro é muito carinhoso. Aí imaginas que eu, quando pegar aqui, ó, a frase, vamos enumerar aqui, ó, a frase 1, e eu fizer uma associação, ou seja, unir com a frase 2, você observa que a estrutura ela ficaria repetitiva. O cachorro é meu melhor amigo, o cachorro é muito carinhoso. Nota aqui que eu estaria repetindo o quê? O cachorro dentro do enunciado. Para evitar essa repetição, olha aqui, ó, para evitar repetição, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o pronome relativo, porque uma das funções dele é justamente isso daqui, evitar a repetição. De boa aqui pra gente. Aí tu olhas como nós colocamos o enunciado. Lembra aqui, ó, vou deixar em destaque. A minha primeira estrutura, nós vamos colocar em vermelho. A nossa segunda estrutura, nós vamos colocar em azul, para ficar bem evidente aqui para você. Beleza? Quando tu olhas dentro do meu enunciado, aí o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó,
cachorro é muito carinhoso. Olha aqui, ó, a minha primeira estrutura, o cachorro, tá? Em vermelho. O cachorro, tá? Se tu observares aqui, ó, olha onde é que tá aqui, ó. Se tu observares, a nossa oração 1, ela continua dentro da estrutura. O cachorro é meu melhor amigo. Consegue observar? Aí o que acontece bem aqui, ó? Quando tu vais observar a oração que nós chamamos aqui, ó, de oração 2, ei, vem comigo aqui, ó. Vem comigo de boa. Notoriamente, tu consegues observar a seguinte situação. Eu tenho basicamente a mesma estrutura, porém, no lugar de cachorro, o que é que acontece? Nós temos um quezinho. É só olhar que nós temos aqui o quê? Um quezinho. Aqui é a estrutura. Nós temos um que, tá? Tá aqui o nosso que dentro do contexto. Aí tu vais olhar aqui que, logicamente, ele está substituindo o termo cachorro. Olha aqui, ó. Nas estruturas, sem delongas nenhuma. Qual é a função aqui, ó? O cachorro é meu melhor amigo. Que é meu melhor amigo. Nota a seguinte situação aqui, ó. Esse quezinho, beleza? Vem lá comigo. Este quezinho, ele está o quê? Retomando. E Silvio, o que é retomar? Retomar é o que? Referir-se. Apontar essa setinha para o termo anterior. Tu olhas que este termo anterior, já olhou aqui, ele é o que? Um substantivo. Opa, aí já acende uma luzinha aqui, ó. Tem a partícula que, ela retomou um termo anterior, olha aqui, ó, ela retomou um termo anterior, e esse termo, tá? Ele é um substantivo. E por que eu fiz isso? Para evitar a repetição. Quem é esse cara aqui, ó? Esse cara bem aqui, ele é o que pra gente? Ele é o que? Pronome relativo. Ele é o que? Pronome relativo. Ele é pronome relativo, tá? É isso que é pronome relativo. E Silvio, tem algum bizu, alguma dica para eu identificar esse pronome relativo? Quando for pronome relativo, ele retoma o termo anterior, esse termo é de valor substantivo, é um substantivo, e você vai poder substituir por estes outros pronomes relativos. Ou seja, você pode substituir por o qual, você pode substituir por a qual. Logicamente, se houver plural, você pode fazer esta adaptação. Olha aqui, ó. Beleza? Exemplo aqui, ó. O cachorro, quem é que eu vou utilizar? O qual, porque ele é masculino. O cachorro, o qual é muito carinhoso, é meu melhor amigo. Tá observando? Olha aqui, ó. Vem lá, vai anotando de boa. Lembra lá, pronome relativo. Isso daqui é a classificação que morfológica. Eu estou dizendo a qual classe de palavras esta partícula pertence, tá? Isso daqui, ó, essa classificação está relacionada ao que? Morfologia. Qual classe de palavra essa estrutura pertence, tá? Classe de palavra. Vem lá, nós temos aqui a nossa classe de palavra. Beleza? Vem lá comigo. A qual classe de palavra essa estrutura pertence? Se nós estivermos falando de sua função sintática, vem aqui, ó, eu tenho que fazer a identificação. Função sintática, eu estou perguntando qual termo da oração esse elemento está o quê? Representando. Termo da oração, estou te perguntando o quê? Se ele é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Aí o que é que você vai fazer? Faz uma análise sintática que nós já aprendemos nos módulos anteriores. Você vem, tá? Você vem bem aqui, ó. Deixa eu afastar esse quezinho bem aqui, ó. Você vai vir bem aqui, bem de boa aqui pra gente. Deixa eu ver que eu não quis arredar bem aqui. Olha aqui, ó. Você vai proceder o quê? Análise sintática aqui dessas estruturas. Como é que eu faço a análise sintática? Identifico o verbo, tá? Aqui está o nosso verbo. Esse aqui é o verbo ser, tá? Aí verifica assim, ó, quem
É só tu fazer a comparação aqui, ó. Quem é que é muito carinhoso? No caso, seria o quê? O cachorro. Que você consegue fazer a comparação lá no enunciado 2. Tu notas que essa estrutura bem aqui, ó, quanto à função sintática, este nosso quezinho aqui, ele exerce a função o quê? De sujeito. Ele é o sujeito do meu enunciado, tá? Nós temos aqui dentro da estrutura o sujeito, esse nosso quezinho aqui é o nosso sujeito. Nós temos o nosso verbo, que é um verbo de ligação, e muito carinhoso, como eu tenho uma qualidade, esse indivíduo bem aqui é o quê? Predicativo, predicativo do sujeito. O filé aqui pra gente, tá? Exerce uma função sintática, beleza? Ou seja, o nosso pronome relativo é a classificação dele morfológica, é a classe de palavras a qual ele pertence. Ele é um pronome, a classe dos pronomes. Quanto à função sintática dele, pode variar. Aí tu lembra lá, função sintática, nós estamos falando de termos da oração. Aí ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Para isso, para essa identificação, precisarei fazer o quê? Análise sintática bem tranquila, bem de boa pra gente, tá? Primeira funçãozinha de hoje, pronome relativo. Ei, tá com a gente? Bate o print 1, bate o print 2, bate o print 3 e segue lá com a gente. Vem-te embora, tá tranquilo, tá de boa aqui pra gente, tá? Nova funçãozinha, objeto direto, beleza? Lembra, daqui ó, nós estamos falando, se tu observa aqui ó, o que é objeto direto. Objeto direto é o nosso o quê? Complemento. Objeto direto, vem comigo aqui ó. Objeto direto é o nosso o quê? Complemento. É o nosso complemento verbal. Quem são os nossos complementos verbais? Objeto direto ou objeto indireto. É o complemento verbal que, em regra, via de regra, ele ocorre o quê? Sem preposição. Ele ocorre o quê? Sem preposição. Tranquilo aqui pra gente. Ele ocorre o quê? Sem preposição. Olha aqui, ó. Trouxeram os documentos que pedi com urgência. Aí tu vem lá. Se tu observares bem aqui, ó, eu vou fazer... Pode fazer a seguinte situação aqui, ó. Vê lá. Considera aqui, eu tenho a minha primeira oração. É Silvio, mas por que tu colocaste logo daí? Bem simples. Porque a minha segunda oração, tá? A minha segunda oração, ela se inicia onde? Junto ao pronome relativo. Aí esse quezinho bem aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Como é que tu fazes a análise sintática? Sempre tu vais desse parâmetro. Vem lá. Identifica o verbo. Tá aqui o nosso verbo aqui. 2, verifica se tem sujeito. Como é que eu verifico se tem sujeito? Faz a perguntinha aqui, ó. Quem? Quem é que trouxe o documento? Aí tu olhas aqui, ó. Quem é que trouxe o documento? Eles, tá? Eles ou elas trouxeram o documento, tá? Quando você não conseguir me dizer quem são eles, quando você não conseguir me dizer quem são eles ou elas, no caso poderia aqui, ou seja, terceira pessoa do plural, sem um referente explícito, o que é que nós temos aqui? Sujeito indeterminado. Não esquece aqui, ó. Nós temos aqui sujeito indeterminado. Sujeito o quê? Indeterminado. Nós temos o nosso sujeito indeterminado, tá? Sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito, nós temos o nosso caso de sujeito indeterminado. Continua conversando com o verbo. Trouxeram. O que foi que eles trouxeram? Se tu perguntares para o verbo o que, tá? Se tu perguntares para o verbo aqui, ok? Se você conseguir responder qualquer uma dessas perguntas, o nosso verbo ele será o quê? Verbo transitivo direto. O que foi que eles trouxeram? Trouxeram o quê? Os documentos. O que é que nós temos aqui? Objeto direto. Está aqui, ó. Nós temos um enunciado, tá? Nós temos um enunciado, que ele é o quê? Completo, porque ele tem sujeito, tem o seu verbo e o seu complemento. Quando tu vais olhar a outra estrutura, já começa nesse quezinho aqui, ó. Vem, olha aqui, ó, identifica o verbo. Tá aqui, ó, identifica o verbo. Vem bem tranquilo aqui, ó. Tá aqui o nosso verbo, tá? Vem aqui, identifica o verbo.
Chosky. É nosso verbo, tá? Faz a perguntinha bem tranquila aqui pra gente. Quem foi que pediu alguma coisa? Quem é que está pedindo alguma coisa? E tu olha bem aqui, ó, eu, tá? A minha resposta é eu. Nota a seguinte situação. Se o sujeito não está escrito no enunciado, ou seja, ele não está explícito, nós temos um sujeito que eu vou classificar como o quê? Sujeito oculto. E Silvio, por que eu não classifiquei eles como sujeito oculto? Porque o verbo está o quê? Na terceira pessoa do plural sem referente. Neste caso, é sujeito indeterminado. As outras pessoas, os outros pronomes retos, eu, tu, ele, nós e vós, se eles não estiverem explícitos, não estiverem escritos no enunciado, mas você facilmente consegue identificar em razão da desinência verbal, o que é que nós temos? Sujeito oculto, tá? Aí tu vem bem aqui, ó. Continua aqui comigo. Eu pedi. Se tu notas aqui pelo contexto, o que foi que eu pedi? Olha pelo contexto. Eu pedi, eu pedi, eu pedi. Se tu veres aqui, ó, pediu, pediu. Quem pede, pede alguma coisa. Pediu o quê? Você poderia pedir uma pessoa, um ser personificado. Pediu o quê? Pediu quem? Tá observando? Se você conseguir responder esse verbo, essa perguntinha para o verbo, nós teremos o quê? Um verbo transitivo direto. Olha para o contexto. Ei, vem comigo aqui, olha para o contexto. Eles trouxeram os documentos. Que pedi com urgência. O que é que você está pedindo aqui nesse contexto? Pedi o quê? O que foi que eu pedi? Nota que eu pedi documentos, né? Pedi sim documentos, tá aqui, ó. Você vai observar que não está escrito documentos, mas olha aqui, ó. O que é que nós temos? Nós temos o nosso quezinho bem aqui, ó. Tá vendo o nosso quê? Aqui é o nosso quê, criança? Vê lá. Aqui está o nosso quezinho aqui dentro do enunciado. Aqui está o nosso quê. Beleza? Olha aqui, ó. Tu vais observar que esse quezinho, ele retomar essa setinha nossa aqui, ó. Ele aponta para um termo anterior, os documentos. Notas que este bebezinho aqui, ó, esta estrutura é o quê? Um substantivo. Aqui é um substantivo. Beleza? Aqui, vem lá comigo. Aqui é um substantivo. Vem-te embora, bem tranquilo aqui comigo. O que é que nós temos aqui nessa estrutura? Ei, vem lá. Aqui nessa estrutura nós temos quem? Nós temos quem? Nada mais, nada menos que o nosso o quê? Pronome. Aqui é o quê? Pronome relativo. Aqui está o nosso pronome relativo, tá? Lembra que pronome relativo é sua classificação morfológica. Ele está retomando um termo anterior. Quem é que ele retoma aqui? Ele retoma o quê? Documentos. Ele está retomando documentos aqui, ó. Pronome relativo é a sua classificação o quê? É a sua classificação morfológica. É a classe de palavras a qual ele pertence. Mas olha aqui, ó, o que foi que ele pediu? O que é que você está pedindo aqui? O que é que você está pedindo? Nós estamos pedindo documentos. Nota que esse quezinho, ele exerce a função de quê? De objeto, tá? Ele exerce a função de quê? De objeto direto. Seria a seguinte estrutura aqui, ó. Beleza? Seria a seguinte estrutura. Pedir, tá? Pedir, olha aqui, ó. Pedir o quê? Os documentos. Pedir os documentos. Pedir os documentos com urgência. Essa estrutura que nós temos aqui dentro do enunciado. Essa estrutura que nós temos dentro do enunciado. Beleza? Aí aqui exerce a função de quê? Objeto direto. Objeto direto é a classificação sintática. É o termo da oração que ele representa. Tá aqui, ó, objeto direto aqui dentro do enunciado. Tá beleza? Tá tranquilo? Não tem erro, basta que você faça essa análise e fica bem de boa aqui pra gente. Complemento verbal. Tá? Se tu olhas aqui, segue o mesmo raciocínio. A cena que ele fez foi ridícula. Beleza? É só tu comparares aqui a estrutura. Tu olhas aqui, ó, a cena, aqui o meu primeiro enunciado, tá? A cena foi o quê? Ridícula. É só tu olhares bem aqui, ó.
Aqui estão as nossas duas orações. Se tu fores olhar a oração na qual nós temos o nosso pronome relativo, que é o nosso quezinho, aí tu olha a seguinte situação, tu faz o primeiro teste. Esse quezinho, ele vai retomar um termo anterior, ele tem que retomar um termo anterior. Esse termo que ele está retomando certamente vai ser o quê? Um substantivo, vai ser um substantivo, beleza? Olha aqui, ó, ele está retomando o substantivo. Na oração em azul, na estrutura que está em azul, a cena, ela é o quê? Substantivo, ela é sujeito, tá aqui, ó, ela é sujeito. Por que eu sei que é sujeito? Tu olha bem aqui, ó, quem foi, quem é que é ridículo, quem é que é ridícula? A cena. O verbo ser, verbo de ligação, ridícula vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Aí tu vem bem aqui, ó. Quando tu olhas na outra estrutura, tu identificas o verbo, beleza? Tá aqui o nosso verbo. Quem foi que fez alguma coisa? Quem? Essa perguntinha eu identifico o sujeito. Ele fez. Aqui está o quê? O nosso sujeito. Aqui está o nosso sujeito. Ele fez, ele fez, ele fez. Aí tu tens que perguntar aqui, ó. Ele fez o quê? Se tu conseguires responder, esse verbo é transitivo. Nota, quem faz, faz alguma coisa. Poderia ter feito alguém também, né? Poderia ter feito alguém, uma pessoa, lá ele, né? Poderia ter feito alguém. Aí tu usa essas perguntinhas bem aqui, ó. O que ou quem? Se tu conseguires responder, o nosso verbo, ele é o quê? Verbo transitivo direto. O que foi que ele fez? Nota aqui, ó. Quando eu vou encontrar, pelo contexto, tu sabe que ele fez uma cena, né? É esse contexto que eu tô falando aqui, ó. Aí o que é que acontece? O meu objeto direto, ele está sendo representado o quê? Pelo pronome relativo. A função sintática dele é objeto direto. A classificação morfológica, ele é o quê? Pronome relativo. Ele é o quê? Pronome relativo. Beleza? Mais uma funçãozinha, mais uma função, que é o nosso o quê? Objeto direto. Beleza? Laranjal do Jari, nativa. Nossa, galera aí do Vale do Jari. Professor, é possível, tá? É possível substantivar um adjetivo, sim, tá? Qualquer estrutura aqui da língua portuguesa que esteja antecedida por um artigo se tornará um substantivo, beleza? É o que nós chamamos de derivação imprópria. O que é derivação imprópria? Quando uma classe de palavras, nesse caso aqui o Rael colocou um adjetivo, aí ele está exercendo a função de substantivo, tá beleza? Quando isso acontecer, nós temos a derivação imprópria, ou substantivação nesse caso aí, beleza? Vem mais uma aqui, ó, objeto direto, objeto indireto. O que é que vai mudar aqui do objeto direto para o indireto? Bem simples, objeto indireto, tá? Vem lá comigo, objeto indireto, ele também é o quê? Complemento verbal, tá? Ele também é um complemento verbal. Agora é o contrário. Em regra, este complemento verbal, ele ocorre o quê? Como? Com preposição. Esse nosso complemento, ele ocorre com preposição, tá? Ele ocorre com preposição. Beleza? Tá tranquilo? Aí tu vem bem aqui, ó. Como é que eu vou saber? É a identificação. É bem tranquilo aqui dentro do contexto, tá? Olha aqui, ó. Vamos pegar logo a segunda estrutura aqui, ó. O risco. Vem daqui, ó. O risco. Primeira estrutura. O risco é o quê? É real. Tá observando? Deixa eu tirar aqui. O risco, deixa eu colocar mais altinho aqui. O risco é real, tá? Por onde é que eu começo, Silvio? Você sempre tem que começar pelo verbo. Esse ezinho, sem medo de errar, com acento é o nosso verbo ser. Regra é o seguinte, verbo ser, se ele não estiver naquela relação indicando tempo decorrido, fenômeno meteorológico, ele vai ser o quê? Verbo de ligação. Sendo verbo de ligação, ele relaciona quem? O sujeito ao quem? Ao predicativo do sujeito. Está aqui, ó, predicativo do sujeito. Está aqui a paradinha aqui pra gente. Tu notas aqui, ó, nós temos
uma outra estrutura dentro desse enunciado, a que me refiro. Aí tu tens que observar a seguinte situação, nota lá. Nota que aqui à frente do nosso pronome relativo apareceu um azinho. Este nosso azinho, vai lá, vem lá comigo aqui, ó. Esse nosso azinho aqui, ó. Este nosso azinho, tá? O que é que acontece aqui, ó? Ele é o que? Preposição. Vem lá. Ele é o que? Preposição. Silvio, mas por que eu sei preposição? Preposição é invariável. Ela é invariável. Tá? Sendo preposição, tu tens que olhar a seguinte situação. Vai ser um verbo ou um nome que vai trazê-la pelo contexto. Este verbo, este nome, nós chamamos de quê? Termo regente. Que ele vai trazer esta preposição para o contexto. Nós temos aqui o verbo referir-se, está aqui o nosso verbo. Quem se refere a alguém. Nós temos aqui verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, ele ocorre o quê? Com preposição. Onde é que está a preposição? Tá bem aqui, ó. Já vimos, na frente dessa nossa oração. Vem tranquilo, vem-te embora. Vem, tá bom, tá filé aqui pra gente. Tá aqui, ó. Tá? Aqui está a nossa estrutura. Beleza? Vem tranquilo de boa aqui pra gente. Se tu olhares aqui, ó, o verbo é o que? Referir-se. Eu me refiro, tu te referes, ele se refere. Se tu perguntares aqui quem é o sujeito, quem é que se refere, quem é o sujeito, olha aqui, ó, eu é o sujeito dessa minha oração. Este daqui, ó, é o sujeito. Esse mezinho aí, ele não vai ser um complemento do verbo? Não, esse verbo é pronominal. Toda vez que eu ou conjugar, vai aparecer um verbo. Eu me refiro, tu te referes, ele ou ela se refere, nós nos referimos, vós vos referieis, eles ou elas se referem. Tá aqui a parada. Sempre que você conjugá-lo, vai aparecer o quê? O pronome, é um verbo pronominal. Que em regra eles serão o quê? Intransitivo ou transitivo indireto. Fica observando isso daqui. Ei, vem comigo, tá tranquilo? Quem se refere a alguma coisa. Você se referiu ao quê? Nota que este quezinho, ele é pronome relativo. Ele está o quê? Se referindo a risco. Risco eu já sei que é um substantivo. Tá? Eu estou retomando o risco. Este nosso quezinho, ele é o quê? Pronome relativo. Porém, quanto à função sintática, esse cara bem aqui, ó, quanto à função sintática, ele é o quê? Objeto indireto. Ele vai ser o quê? Objeto indireto. Silvio, mas por que objeto indireto? Ele é objeto indireto. Ficou feinho aqui, não ficou legal. Tá? Ele vai ser o quê? Objeto deixa eu ficar legal aqui. Ele vai ser o quê? Objeto indireto. Está aqui a estrutura. Objeto indireto aqui dentro do nosso contexto. Beleza? Vem aqui comigo para ficar de boa aqui pra gente, tá? Pronto. Objeto indireto aqui dentro do contexto. Pronome relativo é a classificação morfológica, mas na realidade ele é o quê? Objeto indireto aqui dentro do nosso contexto, tá? Na outra estrutura, você vai utilizar a mesma lógica aqui para você, tá? Que necessita de alguma coisa, tá? Nós teremos aqui na estrutura, portanto, sem delongas, nós teremos aqui um sujeito, nós temos aqui, quanto ao verbo, nós teremos verbo transitivo indireto, beleza? E esse bebê aqui vai ser o que? O nosso objeto indireto. Nota que o nosso quezinho, ele continua sendo o quê? Pronome relativo, tá? Você necessita de quê? Das medicações. Esse nosso quezinho está retomando quem? Está retomando aqui as
medicações, que nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, ele vai ser o quê? Nesse caso, ele, olha aqui, ó, substantivo, beleza? Pronome relativo, ele fez a retomada, sujeito, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Pronome relativo é a classificação morfológica, objeto indireto é a nossa classificação sintática aqui dentro do contexto. Tá de boa? Mais uma funçãozinha, o objeto indireto, sendo representado por pronome relativo, tá? Beleza? Vamos lá? Vai avançando, mais uma aqui pra gente, predicativo do sujeito. Lembra, predicativo do sujeito, tu vai lembrar que a estrutura é o quê? É uma característica. É uma característica. É o quê? Uma informação. Uma característica é uma informação. Pode ser o quê? Uma qualidade. Pode ser o quê? Uma qualidade a respeito de quem? Do sujeito. Por isso que é predicativo. Predicativo, beleza? Predicativo é esse daqui, ó. Predicativo, beleza? Predicativo é uma característica, é uma informação, é uma qualidade. Neste caso, essa característica, essa informação, essa qualidade é a respeito do sujeito. Por isso que eu chamo de predicativo do sujeito. Mas nós temos aí, por exemplo, predicativo do objeto, tá? Predicativo do objeto direto ou indireto e o predicativo do sujeito. Eu tenho que estar atento a essa estrutura, tá? Vem aqui comigo. Admiramos o grande autor, que ele foi. Rapidamente, tu vens aqui, ó. Identifica aqui a estrutura. Já sei que esse quezinho certamente vai ser o nosso pronome relativo. Se tu quiseres fazer a análise da outra estrutura, tá de boa aqui pra gente, ó. Vem lá. Tá aqui a nossa estrutura. Quem é que admira? Nós. Vamos lá rapidamente aqui, ó. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos? Nós temos o nosso sujeito oculto. Tá aqui, ó. Silvio, mas como tu descobriste tão rápido desse sujeito oculto? Simples. Eu já estou familiarizado com quem? Com o nosso verbo. Identifica o verbo, faz a pergunta. Quem? Quem é que admira? Nós admiramos. Admiramos, admiramos, admiramos. Quem admira? Admira alguém. Admira quem? Não é isso daqui? Admira o quê? Filé? Quem é que admiramos? O grande autor. Pronto, faça aqui pra gente. Esse cara aqui é o nosso o quê? Objeto direto. Silvio, já tô craque nisso daqui, beleza. Aí tu olhas que nós temos o nosso quezinho. Esse quezinho, se for pronome relativo, o que é que ele faz? Ele retoma o termo anterior. Beleza? Ele retoma o termo anterior. Aí eu tenho, para saber a função sintática dele, eu tenho que fazer análise sintática. Para saber a classificação morfológica, ou seja, saber que ele é pronome relativo, tu vais olhar o quê? Verifica se ele retoma um termo anterior, se esse termo anterior é um substantivo e é utilizado para evitar repetição, tá? Nota que ele está retomando o quê? O grande autor. O núcleo dele sempre vai ser o quê? O substantivo. Sempre vai ser o substantivo. Tá? Beleza? Aí tu vem lá. Grande autor que ele foi. Vem, faz a mesma ideia. Identifica o verbo. Esse verbo bem aqui, ó, você já tem que estar categoricamente sabendo. Isso daqui é o verbo ser. O verbo ser, se não estiver na relação de tempo decorrido ou fenômeno meteorológico, ele vai ser o quê? Verbo de ligação. Sendo verbo de ligação, ele relaciona ao sujeito a uma característica sua. Ele foi o quê? O que é que ele foi? Se tu fores observar, eu iria colocar a seguinte estrutura aqui, ó. Ele foi o quê? Ele foi o quê? O grande autor, tá? Só que eu não repeti, porque ficaria o quê? Repetitivo dentro da estrutura. O que foi que aconteceu? Eu peguei, fiz a junção. Eu fiz o quê? A substituição. Tá bem aqui, ó. O grande autor, tá? Quanto à função sintática, esse cara bem aqui, ele é o quê? Predicativo do sujeito. Ele é predicativo do sujeito.
Quanto à classificação morfológica, eu já sei que ele é o quê? Pronome relativo. Eu já sei que ele é o quê? Pronome relativo. Tá aqui a estrutura. Pronome relativo. Beleza? Tá tranquilo aqui pra gente? Mais uma estrutura, predicativo do sujeito, pronome relativo. Aí colocaram a seguinte questão. Silvio, dá para substantivar um adjetivo? Sim. Aí aqui fica bem clara nessa estrutura aqui, ó. O grande autor. Vamos colocar aqui, ó. Vamos começar a brincadeirinha aqui para você que perguntou aí. Dá para substantivar? Bom, tô bem aqui para você. Aí o que acontece? Pronto, bem aqui, ó. Se tu fores olhar aqui, o que é que vai acontecer bem aqui? O grande autor. Fazendo a classificação, nós temos aqui o artigo, tá? Nós temos aqui, ó, adjetivo. E nós temos aqui autor substantivo, tá? Tá tranquilo aqui pra gente. Como é que eu vou transformar esse adjetivo? Como é que eu vou transformar esse adjetivo em substantivo? Basta eu colocá-lo na função de substantivo. Pode ser sujeito, o núcleo do objeto direto, ou poderia colocar aqui, ó, de repente aqui, ó, só tu colocar isso aqui, ó, o grande está aqui. Nota a seguinte situação, tu já sabes que pela classificação normal, grande é o quê? Grande é o quê? A classificação morfológica dele, ele é o quê? Adjetivo, é uma qualidade, é uma característica, informação. Como ele está antecedido de artigo, e esse carinha aqui, ó, nessa estrutura, ele está na função de sujeito, o que é que acontece aqui, ó, grande, ele está exercendo, ele tem valor de substantivo. Ele não é substantivo, ele tem valor. Ele está sendo empregado como substantivo. Onde? Na função de sujeito. Isso daqui nós chamamos de derivação imprópria, ou neste caso, substantivação. Eu estou substantivando utilizando o artigo, tá? Beleza? Mais uma aqui, bisurada aqui pra gente. Vai avançando comigo? Predicativo do sujeito, bate a foto em 1, bate a foto em 2, bate a foto em 3 e segue lá comigo. Meus filhotinhos estão caladinhos hoje. Ei, vem lá, dá um like aqui pra gente. Tá acompanhando? Tá de boa? Tá conseguindo entender? Várias funçõezinhas aqui, ó. Nós temos o nosso complemento nominal. Aí tu lembras, complemento verbal é quem? Objeto direto ou indireto. Isso é complemento verbal. O complemento nominal nós só temos um. Ele vai estar completando a radiação aqui estamos expostos é real. Tranquilo aqui pra gente. Vai, já sabe fazer o que? A identificação. A radiação é real. Tá aqui a nossa primeira oração. Beleza? Vem lá comigo, vem tranquilo, vem de boa pra ficar fileque pra gente. A radiação, aqui estamos expostos, é real. Se tu fores olhar aqui, ó, tá aqui o nosso verbo. Quem é que está exposto? Quem é que está exposto? Quem? Nós. Aqui está o nosso sujeito. Nós estamos expostos. Se tu olhas bem aqui, ó, nós temos o verbo. Esse estar é verbo de ligação. Exposto é uma característica. Nota aqui que nós temos o quê? Um predicativo do sujeito. Tranquilo. Só quero que tu olhes a seguinte situação aqui, ó. Exposto. Aí tu vais fazer a seguinte classificação. Ou eu tenho o verbo ou eu tenho o nome. Se eu pergunto para você, exposto é verbo ou é nome? É nome, né? Nós estamos aqui, exposto. Tá? Isso daqui é nome. Aí nome, quando eu falar em nome, nós teremos lá substantivo, adjetivo ou advérbio. Substantivo, adjetivo ou advérbio. Nota aqui que exposto, como ele está trazendo uma qualidade, uma característica, está exercendo a função de adjetivo. Mas eu quero que tu olhes aqui, é um nome. Olha aqui, ó.
nós estamos expostos a quê? A que nós estamos expostos? Olha o contexto, a radiação. Só que tu olha bem aqui, ó. Quando eu vou olhar para completar o sentido deste verbo aqui, ó, estamos expostos a quê? Estamos expostos a quem? Tá vendo aqui, ó? A quem? Aqui nós estamos expostos. Se tu fores responder uma dessas perguntinhas aqui, o que é que aconteceria aqui, ó? Dentro do contexto, o que é aqui, ó? A radiação. Alguém está exposto a quê? A radiação. Mas por que tu sabes que é radiação? Porque o meu pronome relativo, ele retoma uma estrutura anterior, e essa estrutura é o quê? É um substantivo. Tá aqui, ó. Nós estamos expostos a quê? A radiação. Colocou radiação, né? Estamos expostos aqui a radiação. Tá beleza? Tá tranquilo? Aí, olha aqui, estamos expostos à radiação. Nota a seguinte situação. Eu não repeti radiação, porque iria ficar redundante dentro do enunciado, porque eu já fiz a retomada por um pronome relativo. Beleza? Aí, olha aqui, ó, o nosso quezinho está retomando o quê? A radiação. Nós estamos expostos a quê? A radiação. Ou seja, esta estrutura, nota aqui, ó. Essa estrutura é o quê? O nosso complemento. Esta estrutura é o nosso quê? Complemento. Aqui é o quê? Complemento nominal. Aqui é o quê? É o nosso complemento nominal. Tá aqui a nossa estrutura. Tá beleza? Bem tranquilo, bem de boa aqui pra gente. Vai lá, mais uma, complemento nominal, chega lá, questãozinha filé. Vem lá comigo. Bate o print em 1, em 2, em 3, se segue lá comigo. Adjunto adverbial, olha aqui, ó, quanta informação. Quanta informação, tá? Você vem, identifica, é aquela casa em que João morava, tá? É aquela casa em que João morava. Vivemos numa cidade em que a violência impera. Vem logo, rapidamente aqui, ó, já vai identificando onde está o nosso pronome relativo. Aqui é a nossa primeira estrutura. Está aqui a nossa segunda estrutura. Se tu fores olhar pelo contexto, já vem aqui, ó, onde está o pronome relativo. Vamos ser um pouquinho mais rápido aqui, ó. João morava. Identifica o verbo, aqui é o nosso verbo, né? Morava. Quem mora, mora em algum lugar. Ou, neste caso aqui, eu morei. O onde, quando, como, porquê. Olha aqui, ó. Se tu tiveres aqui, ó, essa relação, onde, quando, como, tá? Vou colocar aqui em cima. Porquê. Considere esse porquê aqui no início, tá? Onde, quando, porquê. Se tu tiveres essa relação de sentido associada a um verbo, o que é que nós temos aqui? Adjunto, beleza? Nós temos aqui adjunto adverbial. Não esquece isso daqui. Lembra que nós fizemos análise sintática. Se tu conversares com o verbo, o bizu é o seguinte aqui, ó. Se tu conversares com o verbo e a circunstância, aquela informação que é trazida para você, é a resposta para o porquê, onde, quando, como. O que é que acontece? Nós temos adjunto adverbial. João morava. Onde? Onde João morava? Se eu tiver essa relação do onde, eu tenho adjunto adverbial. Tá? Se tu olhas aqui, este nosso quezinho, ele está retomando o quê? O termo de valor substantivo. E Silvio, mas ele não poderia retomar o não poderia retomar aquela, não. O é verbo da nossa primeira oração, aquela é pronome demonstrativo e nós temos substantivos. Quando nós tivermos diversas palavrinhas, o núcleo, tá? O termo que ele vai retomar vai ser o substantivo aqui dentro do contexto. Beleza? Tranquilo? Aí tu vem aqui, ó.
João morava onde? Onde é que ele morava? Nota aqui que este nosso quezinho, ele está retomando o quê? Casa. Aquela é a casa em que João morava. Morava em quê? Na casa. Morava onde? Casa. Beleza? João morava em que lugar? Na casa. João morava em casa. João morava naquela casa. Beleza? O que é que nós temos aqui? Se eu tenho a circunstância, nós temos aqui o nosso quê? Adjunto adverbial. Beleza? Um adjunto adverbial. Qual é a ideia? É o onde. Aqui é o onde, tá, gente? Aqui é o nosso onde. Aqui é o nosso onde. Sendo onde é o nosso adjunto adverbial de quê? De lugar. O nosso adjunto adverbial de lugar. É o nosso onde. Tá beleza? E Silvio, o João é o quê? O João, só colocando aqui para você, João é o nosso sujeito dessa oração. Aqui, nesse contexto, nós temos o verbo intransitivo. Não é verbo transitivo indireto. Verbo intransitivo é aquele que não solicita o complemento, ou seja, não solicita o objeto direto ou objeto indireto. Tá? Beleza? Aqui está o nosso contexto adjunto adverbial. Não vai confundir. Beleza? Olha aqui, ó. Vivemos numa cidade em que impera a violência. Vivemos numa cidade em que o quê? Impera a violência. Vem lá, rapidola aqui pra gente. A violência, tá? O que é que acontece aqui? Impera. Esse verbo aqui nesse contexto, ele vai ser o quê? Verbo intransitivo. Porque eu iria responder aqui, ó, impera onde? Este onde é circunstanciador. Digo o quê? Lugar. Impera o quê? Na cidade. Olha aqui, ó. Este nosso quezinho tá retomando o quê? Cidade. Tá olhando? Vivemos numa cidade. A violência impera onde? Na cidade. Beleza? Nota que este nosso onde, tá? Esse nosso bem onde, bem aqui, ó. Onde? Seria na cidade, bem aqui, ó. Cidade. Isso daqui é o onde. Sendo onde, esse cara bem aqui é o quê? Adjunto adverbial. Esse cara aqui é o quê? Adjunto adverbial. Tá olhando? Tá tranquilo? Beleza? Adjunto adverbial. E Silvio, esse impera não pode ser transitivo indireto? Não. Quando você for atrás do onde, é circunstância. Lugar é circunstância. Lugar. Porque, onde, quando e como, isso daqui é adjunto adverbial. A violência impera. Por quê? Onde, quando, nesse contexto aqui é verbo intransitivo. E violência é o quê? É o nosso sujeito dentro do enunciado. Adjunto adverbial. Tá beleza? Vem lá comigo, tá tranquilo. Vem lá, vamos lá, vem-se embora. Nós temos aqui uma bem de boa conjunção integrante. Aqui, ó, vou colocar um asterisco aqui porque ela é super importante. Sendo conjunção integrante, tá? Sendo conjunção integrante, inicia, leu lá? Inicia orações. Inicia o quê? Orações substantivas. Inicia o quê? Orações substantivas. Inicia orações substantivas. Tá? Beleza? Inicia orações substantivas. E Silvio, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que é uma oração substantiva? Bem simples. Sendo oração substantiva, é uma estrutura que está o quê? Representa quem? Um sujeito. Representa objeto direto, objeto indireto. Representa o quê? Complemento nominal. Representa o quê? Aposto.
Beleza? São as funções substantivas. Representa o quê? Predicativo. Tá? Representa o quê? Predicativo. Filé? Está representando o quê? As nossas funções sintáticas. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, predicativo. Vou colocar a gente da passiva aqui. Beleza? Representam essas estruturas. Não sabia que ele chegaria tarde. Silvia, como é que eu vou saber? Bem simples, ó. Vai destacando onde tem as orações. Não sabia. Se tu olhas aqui, quem é que não sabia? Quem? Faz a pergunta aqui, ó. Quem? Quem é que não sabia? Eu. Tá? Eu não sabia. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, sujeito oculto. Sujeito oculto. Tá? Não sabia, não sabia, não sabia o quê? Não sabia, não sabia, não sabia o quê? Tá aqui, ó. Não sabia o quê? O que é que eu não sabia? Nota aqui, ó. Quando eu faço essa perguntinha, esse meu verbo, quando eu faço essa perguntinha, o nosso verbo ele é o quê? Verbo transitivo direto. Beleza? Não sabia o quê? Olha aqui, ó. Que ele chegaria tarde. Esse filhote aqui, ó, ele é o quê? É um objeto direto. Porém, dentro da sua estrutura, tá? Nós temos aqui um verbo. Dentro da sua estrutura, nós temos um verbo. Qualquer estrutura em língua portuguesa que contenha um verbo em sua estrutura, nós chamaremos de oração. Aí, isso daqui, ó. Nós temos uma oração substantiva, né? Que nós chamamos aqui oração subordinada. Substantiva. Oração subordinada substantiva, que exerce a função de objeto direto. Nós chamamos ela de quê? Objetiva. Objetiva o quê? Direta. Objetiva direta. Aí toda vez que nós tivermos um conectivo que introduz uma oração substantiva, ela sendo desenvolvida, isso daqui é o quê? A nossa o quê? Conjunção integrante. É a nossa o quê? Conjunção integrante. Tá, filé? A nossa conjunção integrante aqui dentro do contexto. Beleza? Se tu fores olhar na próxima estrutura aqui, ó, nós temos o quê? Se, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Quem está faltando aqui no contexto? Quem está faltando aqui no nosso contexto é o quê? Lá. Quem está faltando aqui no nosso contexto é o nosso sujeito. Tá aqui, ó. É o nosso sujeito. Nota que dentro desse sujeito nós temos o quê? Verbo. Nós temos o verbo. Tendo verbo, se aparecer um verbo dentro desse contexto, nós temos o quê? Uma oração subjetiva. Esse conectivo bem aqui, ó. Esse conectivo é nosso o quê? Conjunção. É a nossa o quê? Conjunção integrante. Beleza? Tá tranquilo aí pra gente? Filé? Um minutinho. Nós temos a nossa última aqui, conjunção conectiva, para ficar de boa aqui, para a gente terminar a nossa linha de hoje. Você não vai se embora, porque daqui a pouco nós temos o quê? A nossa linha do concurso, né? Cadê a nossa equipe de apoio? Conjunção consecutiva. Olha aqui, ó. E Silvio, como é que eu vou saber que é conjunção consecutiva? O que é consecutiva aqui, ó? Nós temos o quê? A ideia de consequência. Vê lá. Consecutiva é porque nós teremos o quê? Consequência aqui dentro do contexto. Beleza? Eu estou falando de consequência dentro do contexto aqui. Aí tu vens aqui de boa. Chorou tanto que ficou sem ar. Tanto que ficou sem ar. Se tu notas aqui, ó, eu tenho duas estruturas. Chorou tanto. Lá, chorou tanto. Lá. Que ficou sem ar. Olha aqui a estrutura. Nota que eu tenho uma relação lógica entre elas. Chorar muito, né? Aquele choro que você fica sem ar, né? Aquele choro.
pessoal lá do cheirinho lá, né? Quando o VAR não funciona, eles choram muito que fica sem ar, né? Vai ele. Vamos lá. Quando você chora muito, aí é normal, né? O que acontece? Você pode ficar sem ar. Uma relação lógica aqui, ó. Notas aqui, ó, que eu tenho um intensificador. Beleza? Nós temos um intensificador se associando ao quem? Ao vocábulo, a partícula que. Tanto, tá? Eu tenho uma relação de causa e consequência. Choro é a causa. Qual foi a consequência? Ter ficado sem ar. Aí aqui nós temos a relação de causa e consequência. Esse daqui, ó. Nós temos o quê? Uma conjunção. O nome e sobrenome dela. Conjunção o quê? Subordinativa. Conjunção subordinativa adverbial. Conjunção subordinativa adverbial. Beleza? E Silvio? Conjunção subordinativa adverbial, o quê? Que indica consequência. Consecutiva. É o nome e o sobrenome nela. Aí só a gente chama normalmente o quê? De conjunção consecutiva aqui dentro do contexto. Tá, beleza? A mesma relação. Ficou tão feliz. Intensificador. Então, o quê? Conjunção consecutiva aqui dentro do contexto. Beleza? Tá tranquilo aí pra gente? Galera do apoio? Aí vem lá, vem comigo lá com a gente. Nós temos uma relação conjunção explicativa. Vai embora que estou feliz. O que é explicativa? A explicação, ela nada mais é do que o quê? Uma justificativa. Isso daqui nada mais é do que uma justificativa. Tá amarrado isso daqui. Nada mais é do que uma justificativa. Tá de boa, tá tranquilo aqui. Vai embora que estou brava com você. Ah, quem nunca ouviu isso daqui, né? Mulher. Vai embora que estou brava com você. Normalmente, quando nós temos uma explicação, o que acontece? Nós temos uma ideia de uma ordem, uma frase imperativa, né? Uma ordem. Nós temos o pedido relacionado a outra oração. Vai embora. Vai embora que estou brava com você. Nota aqui que quando eu coloco estou brava com você, nós temos uma relação lógica dentro do contexto, uma relação necessária. Vai embora. Se for uma mulher que esteja falando isso daqui, ó, não precisa de relação lógica, basta você ter esquecido o bombom dela, né? Aí ela ataca você. Que estou brava com você. O que é que nós temos aqui? Somente explicação, justificativa. Quando nós tivermos somente explicação justificativa, beleza? Isso daqui que nós chamamos de conjunção. Nós chamamos aqui de conjunção explicativa. Vem, olha aqui, ó. Nós temos a relação de quê? De um pedido ou de uma ordem na nossa oração anterior. Nós temos a relação de pedido numa ordem na relação anterior. Vem que preciso falar com você. Aí o que é que nós temos aqui? Somente uma, é o que nós chamamos de conjunção explicativa. Tá aqui, ó. Que nada mais é do que a nossa conjunção explicativa. Pronto, que delícia, que maravilha aqui, ó. Muitas informações relacionadas à nossa partícula C. Relacionada à nossa partícula C. Tá? Nós temos o quezinho que ele é substantivo. Como é que eu vou saber que ele é substantivo? Bem simples, bem fácil pra gente aqui, ó. Ele vai estar o quê? Substantivado. Lembrar da derivação imprópria, ele está o quê? Antecedido de artigo. É modificado por artigo, pronome adjetivo ou numeral. Sempre que ele for substantivo, ele é o quê? Não esquece, ele é o quê? Acentuado. Meu bem-querer tem um quê de pecado. Aqui, ó, nós temos um caso de derivação imprópria ou substantivação. Que é o que nós vimos aqui, inclusive teve uma pergunta hoje. Bem fácil. Interjeição. O que é interjeição? Sendo interjeição, tu nota aqui, ó, que sempre que ele tiver um antecedido de ponto,
recebe a acentuação, tá? E denota o quê? Emoções. Emoção, né? No caso, espanto. Espanto. Que é a nossa surpresa. Nota que na interjeição é emoção, espanto, surpresa, e ele não precisa estar com o quê? Com determinante. Não precisa estar com determinante. Filé? Tá tranquilo? O determinante que eu estou falando para você é o termo que vai o anteceder e será ali quem? Um artigo, um pronome, um numeral. São essas estruturas aqui para gente. Tá? Vem lá com a gente. Advérbio de intensidade. Quando ele for advérbio de intensidade, que linda a sua roupa. Nota aqui, ó, ele sendo advérbio, ele tem que estar modificando o sentido de quê? De um adjetivo, vai estar modificando o sentido de um verbo, ou vai estar modificando o sentido de um próprio advérbio. Linda, se tu observas aqui, ó, o quê? Um adjetivo, beleza? Que linda a sua roupa. Nota que esse carinha bem aqui está o quê? Intensificando. Está modificando o sentido de um adjetivo. Aí ele vai estar o quê? Que linda a sua roupa. Quão linda é a sua roupa. É nesse contexto aqui que chega pra gente, tá? Quão linda é a sua roupa, tá? Vem lá comigo. Nós temos uma questãozinha aqui para ficar de boa. Aí vai ficar tranquilo aqui, ó. Imaginemos que o mundo inteiro esteja capaz. Deixa eu só olhar aqui que eu acho que terminou o tempo aqui. Então não foi? Foi. Tá? A gente vai dar um intervalozinho aqui, tá? Que tem uma situação do tempo. Aí a gente vai voltar com a parte do concurso público. Você, meu filhotinho do Enem, que esteve com a gente agora, muito obrigado por sua atenção. Não esquece que temos as apostilas lá no nosso Drive. Se você não está inscrito conosco, se inscreva. Meu Desafio EAD. Tá chegando a nossa prova, tá chegando o dia da sua mudança, da conquista da sua mudança de vida, porque a sua mudança já começou. Muito obrigado por sua atenção. Um forte abraço, tenha uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e até o próximo encontro, se Deus quiser.